Boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar, primeiramente, agradecendo o convite e dizer que é um tema bastante difícil, porque você falar de faculdade, você tem que estar realmente a par do que está acontecendo. Hoje mesmo, pela manhã, eu estive conversando com vários fabricantes da linha de gotejamento para saber quais são, do ponto de vista deles, as novidades para essa feira. Alguma coisa que eu estou apresentando aqui e vou estar levando também um pouco mais além, porque quem faz irrigação com gotejamento já é bastante familiarizado com a irrigação até com o tubo central, usando meta, que não deixa de ser uma irrigação localizada. Antes de prosseguir, eu trabalho com pesquisa em café, com irrigação há cerca de 20 anos e atualmente eu coordeno alguns projetos de pesquisa e um deles, o consórcio da Embrapa, é um projeto interessante em que nos foi solicitado desenvolver algum projeto já prevendo o aquecimento global. E existem regiões do Brasil que eu diria que o aquecimento global já chegou. Uma delas é o norte de Minas, outra é Petrolina, e eu vou mostrar um pouco dos resultados que a gente tem conseguido tirar nesses lugares. Mas a mensagem do dia de hoje é a seguinte: o aquecimento global ele não será tão preocupante assim, pelo que eu tenho percebido no café, nos resultados que temos obtido. Eu vou falar um pouco também da questão ambiental, vou falar de sensores sendo desenvolvidos para a cafeicultura e vou tentar levar a forma mais simples, sem gráficos, sem uma linguagem complicada, porque senão o público pode até esvaziar. Bom, primeiro eu costumo classificar a irrigação como uma irrigação que irriga 100% da água ou uma irrigação que molha um defensivo. E alguns preferem, às vezes, dizer que a primeira é a aspersão, a segunda seria o gotejamento. E uma traz vantagens e desvantagens, e a outra também eu vou discutir um pouco disso aqui. Bom, primeiramente, quem me pergunta se eu irrigo o café por aspersão ou eu irrigo com gotejamento. Eu chamo a atenção para o seguinte fato: o gotejamento, depois de muitos anos trabalhando com isso, eu vejo da seguinte forma: enquanto o pé de café é irrigado por aspersão, molhando 100% da área, ele tem à sua disposição cerca de 1.080 litros de solo. No gotejamento eu tenho menos, eu tenho cerca de 360 litros. Então é como cultivar uma planta num vaso grande e de repente cultivá-la num vaso pequeno. E eu acho que até dono de casa mesmo sabe disso. À medida que nós diminuímos o tamanho do vaso, é preciso ter mais cuidado. Então a irrigação com gotejamento, ela requer cuidados porque nós estamos lidando com um volume de solo menor. Esses cuidados podem ser uma irrigação às vezes mais frequente, uma fertirrigação, uma adubação mais frequente. É preciso avaliar bem o ambiente em que essa planta está para que a gente tenha os resultados. Eu costumo fazer uma comparação de que no Chile, por exemplo, eles chamam a irrigação de gotejamento de riego tecnificado, ou seja, uma irrigação tecnificada. É porque eles perceberam que com esse sistema de irrigação há muitas outras técnicas que precisam ser levadas junto, senão não tem sucesso não. Bom, a aspersão eu tirei um slide, esse slide é de uma área quente, uma das que eu citei, e o gotejamento seria isso daí. A gente percebe nitidamente que a faixa molhada é menor. E vamos lá. Eu vou chegar em novidades, né? O gotejamento enfrenta alguns problemas. Nos primeiros projetos que foram desenvolvidos, aqui no Cerrado, por exemplo, começou a surgir muita perfuração nos turbogotejadores e muitos vazamentos. E depois nós fomos avaliando isso bem de perto. Nós chamamos entomologistas, aqueles caras que são especialistas em insetos, para tentar identificar para nós o que estava ocorrendo, e chegamos no cupim, né? E são muitos os cupins, eu diria assim,
E existe uma região do Cerrado onde isso aparece e é possível ter cuidado. Visto de perto, vamos dizer, o inimigo é esse daí. Então, esse foi o primeiro problema que nós enfrentamos com o gotejamento nessas regiões e que solicitou alguma técnica para ir junto. Hoje, juntamente com a EPAMIG, com o professor Júlio, que de vez em quando está por aqui, nós descobrimos alguns produtos que podem ser injetados via água, que fazem o controle dessa praga sem qualquer impacto, sem problema. Bom, na sequência, alguns slides a gente percebeu que o cupim ele é bastante agressivo, ele vai lá dentro do gotejador e faz esses furos, né, e consegue, vamos dizer, abrir orifícios por onde a água vai passar e nós não queríamos, e assim vai. Bom, uma das técnicas que surgiu e aparece já como novidade para nós seria o gotejamento enterrado, o gotejamento superficial. O primeiro projeto de gotejamento enterrado aqui no Cerrado, ele tem mais de 10 anos ou mais. Então, isso na verdade não é tão novidade assim. O que muda um pouco é o seguinte, o gotejamento enterrado, ele vem requerendo outras técnicas, ele é conduzido de maneira diferente, e essa novidade, antes que as pessoas comecem a adotá-la desenfreadamente, é preciso saber, né, que problemas nós poderíamos ter. Eu volto um pouco nos Estados Unidos, esse slide, cada círculo desse pequeno é um pivô central. Essa região é do Colorado, nos Estados Unidos, e se eu aproximar, a gente já vê de perto aí, e é um lugar onde a demanda por água é muito grande. E o que o governo americano percebeu foi o seguinte: a água subterrânea vem caindo cada vez mais, e eles chegaram a uma medida de subsidiar quem tem o pivô e partir para o gotejamento terráqueo. Bom, essa história é curiosa. O governo americano chegou a pagar $900 por hectare para o camarada trocar. Então, é algo subsidiado, algo fácil, e muita gente começou a trocar para o gotejamento errado. Mas fica aquela pergunta: será que não tem nada errado nisso? Será que vai dar certo? Isso já foi testado? Como é que é? Eu acho que essa pergunta que talvez a gente tenha agora. Nós vamos para essa novidade definitivamente, vamos enterrar o gotejamento, quais são as vantagens e dificuldades. No caso deles lá, eu diria que o problema maior são os roedores. Né? Se você visitar as áreas de gotejamento enterrado nos Estados Unidos, eles não têm problema com o cupim, pouquíssimo. Né? Eles não têm problemas como talvez nós tivéssemos aqui relatados. O maior problema deles são os esquilos. Muita gente já viu pela TV um esquilo que ele vai fazer túneis e acaba comendo todo, vamos dizer, a mangueira, até PVC que estiver pela frente. Então hoje a referência americana é a seguinte: o gotejamento enterrado na região central tem esse problema do esquilo. Na Califórnia também eles têm uma área muito grande irrigada por gotejamento enterrado, principalmente tomate, e volta o problema, é esquilo. E o controle de animais desse porte como o esquilo requer aí, dizer, algo muito mais integrado. Existe um impacto ambiental forte, essa questão da biologia precisa ser pensada. Mas nós temos estudado bastante os pivôs, né, e entendemos que é uma técnica excelente, que traz novidades sim. Né. Dentro da Universidade Federal de Vargas, nós temos uma pesquisa conduzida com o pivô, e nessa pesquisa aí a gente até divulgou alguns resultados interessantes. Nós tivemos produtividade de 2 anos aí de 127 sacas, chegamos inclusive nos valores de KC que nós já imaginávamos. E esse valor de KC é interessante. Eu vi pela primeira vez esses números, ou parecido com eles, publicado no livro do André, e resolvi testá-los. E não é ruim, deu certo mesmo. Então hoje nós temos já esses valores divulgados para o pivô. Bom, deixa eu caminhar, vou voltar no mesmo slide, vamos para o gotejamento. Esse slide é retirado da página da John Deere. A John Deere é uma empresa que costuma brincar que estão passando por uma crise de
identidade. Uma empresa de máquinas comprou a Titanic da Austrália, comprou a Roberts dos Estados Unidos, comprou a Plástico de Israel e de repente entra no mercado da irrigação. Não deve ser difícil isso. E pelo menos hoje nós temos muitos produtos e eles vêm sugerindo aí entrar devagar, né, com conhecimento, dotado das técnicas apropriadas e o planejamento emperrado. Então fazem essa menção, inclusive na parte deles, das vantagens que se deve ter porque usar o planejamento emperrado. Infelizmente a cultura aí não é o café. Aqui o caso da Metafim traz algo que eu julgo um pouco médico. É a questão de você usar um gotejador emperrado e aplicar através deles até mesmo gás. Então, veja bem, existem até nutrientes que eu poderia aplicar de uma forma gasosa. E nós testamos isso em áreas uma vez, nós resolvemos o seguinte: tal se, ao invés de água no tubo gotejador emperrado, eu injetar ar. Então, nós colocamos o compressor e começamos a injetar ar. Ao injetar ar, nós percebemos o seguinte: o ambiente, a atmosfera do solo melhorou muito. E com isso, as raízes obedeceram. Se você comparar, por exemplo, o que nós temos no ar ao nosso redor, nós temos aí cerca de 70 ou mais por cento de nitrogênio, cerca de 20%, 79% na verdade, 20% de oxigênio, e tem 0,1% de CO2. Quando você vai para o solo, o teor de CO2 aumenta, ele é maior, isso por causa da respiração das raízes. Então, nós temos percebido que talvez essa seja uma grande vantagem do planejamento emperrado. Nós injetarmos ar para melhorar a questão da aeração. O pessoal dessa empresa já vai um pouco mais longe, já injetam alguns gases. E para aqueles que pensam em cultivar café até em áreas muito frias, nós já avaliamos, já estamos buscando a possibilidade de, até no gotejo superficial, injetar algum gás que possa proteger a lavoura da estiagem. Isso pode ser bem interessante, mas não temos resultados conclusivos ainda. Essa empresa americana, Rainbird, ela é muito conhecida por irrigar parques, jardins, e resolveu trabalhar com a irrigação com gotejamento emperrado. Resolveu investigar isso a fundo. E lançaram um gotejador e por aí foi. Eu vou voltar nesse tema porque esse gotejador lançado pela Rainbird traz algo novo, inédito, e que a gente vai ver e até entender porque funciona bem. No caso da Ananda Jane, aí é outra junção de empresas, a Ananda de Tomadan, depois do Tomadan, que é de origem indiana, e criou-se uma grande empresa com excelentes produtos, e eles vêm comentando também, não dá para vocês verem, dos benefícios, das possibilidades de utilizar o planejamento emperrado. Bom, as empresas estão a par dessas possibilidades, algumas novidades têm surgido experimentalmente. A própria John Deere tem recomendado trabalhar muito com os tubos flex. São aquelas mangueiras que, ao invés de usar o PVC, a gente usa uma mangueira como essa de incêndio. Ela enrola e fica fácil de transportar. Não que o sistema vá ser desmontado, mas quando for montado pela primeira vez, o frete fica facilitado, é algo novo. Nos Estados Unidos isso já tem sido muito comum, não utilizar mais o PVC rígido, mas utilizar esse material que é achatado, como se fosse uma mangueira. Eu entrei em alguns sites de empresas brasileiras buscando algumas novidades e essa me chamou a atenção. O site da Marbella, o Márcio, até meu amigo, o proprietário, ele desenvolveu um site e o cara irrigando ali com uma mangueira. Essa empresa ela faz ciclos e, embora eu diria que o site não está nervoso, mas eles têm feito uma pesquisa muito interessante para a retenção de ferro. Eu vou falar disso daqui a pouco. Outra empresa que eu gostaria de chamar a atenção, muito pequena, e que começou no polo tecnológico de Santa Rita de Sapucaí,
Às vezes a gente não dá valor para as empresas brasileiras e eu acho que não tinha que ser inverso. A gente tem que dar, ajudar, empurrar, vamos. Essa empresa, muitos conhecem o controlador dela, ela tinha o nome Telecsystem, e eu brinquei com eles. Telecsystem seria o nome de uma empresa de televisão, não de uma empresa de ligação. E no esforço agora, eles mudaram para Intron, misturando eletrônica com ligação, e começaram a desenvolver alguma coisa, válvulas e solenoides, controladores, e o controlador funciona relativamente bem. Então, do ponto de vista mineiro, principalmente, e do ponto de vista de governo, eu diria assim, os produtos não são aquela maravilha, mas nós temos que ajudar, pois é assim que a indústria desenvolve. E eu acredito que as novidades, elas não têm que vir só do exterior, elas podem ser criadas aqui mesmo. Bom, esses são exemplos. A Amiate também é outra empresa com grandes fusões. Nós estamos falando de Amiate, você usa esses nomes como Arcal, Fitomate, são todas empresas da área de filtros. E essas junções, elas ocorrem em todos os segmentos e no loteamento também. Eu vou avançar e mudar um pouco o bloco. Todo ano eu vou na feira de ligação dos Estados Unidos, buscando novas tecnologias para ver para onde a coisa está caminhando. E na última feira realizada no mês de novembro, em San Diego, o que eu percebi foi o seguinte: todos os controladores de ligação para gotejamento, eles têm acoplado a eles alguns sensores. Esse sensor normalmente é o sensor de radiação solar. Como eles sabem que a evapotranspiração é muito afetada pela radiação solar, o que o controlador faz é o seguinte: se você determinou que a ligação é de 3 horas por setor, ele vai acompanhando a radiação solar e vai ajustando esse tempo do setor conforme a radiação. É como se fosse uma correção automática em tempo real da tempo de ligação. E, obviamente, quem é da área aqui vai dizer o seguinte: só pela radiação solar não deve ficar alguma coisa que presta. E realmente não fica 100% não. Mas os novos controladores, eles já estão saindo com sensores para detectar a velocidade do vento, que obviamente afeta, e com muitos outros sensores. Então, eu diria que em gotejamento, nós já estamos abrindo aí uma temporada em que os nossos controladores eles terão acoplados a eles sensores para poder automaticamente corrigir a ligação. Eu acho isso importante do ponto de vista que nós precisamos de economizar água. O nosso desafio, além de vencer barreiras, essa questão toda de outorga, eu diria que nós temos que produzir cada vez mais e com menos água. Bom, volto aos dados do gotejamento enterrado, do superficial, e gostaria de mostrar aí alguns slides feitos com grama. Nós temos alguma coisa feita com café também. Esse slide aí tem gotejo enterrado em grama, e lá na frente nós colocamos a evapotranspiração, repondo ela 100% uma vez por dia naquela caixa. Essa primeira aqui também repondo 100% da evapotranspiração, mas aplicando em 4 parcelas. Ou seja, eu dividi o tempo por 4, uns 4 vezes por dia. E a outra que nós colocamos 60% e 30%. Esses slides foram produzidos já começando a avaliar o gotejamento enterrado. Bom, depois existe outra pergunta. Se eu quiser ligar, por exemplo, grama, é complicado, porque é diferente de café. Café tem uma linha de 3 metros e meio do outro. Grama a gente liga para todo lado. E o que nós observamos é o seguinte: o gotejador não pode ficar muito longe um do outro, senão começa a formar essas regiões com falta de água. E não dá para eu falar de gotejamento enterrado sem estar estudando, avaliando outras culturas. Eu acho que é uma grande solução. Eu vejo que muitas pessoas que moram em Belo Horizonte muitos sabem que a irrigação do canteiro central da avenida com o contorno é um desastre. Mais joga água no asfalto dos carros do que na própria grama.
Além do que, é muito comum, às vezes, passar uma pessoa e roubar as pessoas. Então, por essa razão, vem se estudando bastante a possibilidade de utilizar o rodejamento enterrado no paisagismo. Então, a partir daí, a gente acaba importando muito conhecimento. Aqui já o café, esse experimento nós fizemos em Lagos, aparece aqui um pedaço de mangueira, mas era só para nós injetarmos alguma coisa. Depois ele foi enterrado. E no planejamento enterrado, a maior preocupação que existe é com a inclusão radicular. As raízes das plantas vão entrar lá no localizador e vai entupido. Isso é bastante possível, nós observamos isso em muitas áreas, plantios comerciais, e nós vamos avaliá-lo aqui. Nesse caso aí, o experimento que a gente fez, em primeiro lugar, foi avaliar como que a água distribui dentro do solo. Existem, não sei se dá para perceber, um pontinho preto aqui, outro aqui, essa é a posição do gotejador. Esse software é um software europeu muito poderoso, em que nós conseguimos, para diferentes solos, modelar como será a distribuição de água e tomar uma decisão. Nós vamos ligar uma vez por dia, várias vezes por dia, quanto de água nós devemos aplicar, nós vamos utilizar um gotejador de alta vazão ou de baixa. Muitas perguntas aparecem aí. Bom, para o gotejamento enterrado, uma das dificuldades é enterrar o gotejador. E eu lembro da primeira máquina que eu vi que veio de Israel, que nós testamos um projeto com Jariba, a máquina não conseguiu enterrar. Eu falei, bom, esses caras devem estar acostumados lá com o solo de outro jeito, o nosso aqui é outro. Né? E a gente até brinca aqui, o buraco é mais embaixo, peraí. Fomos e tivemos que, junto com o pessoal do Sertãozinho, junto com o pessoal da Letapim, buscar um equipamento que conseguisse realizar esse trabalho. A questão é, enterrar a gotejador em época seca é quase impossível. A máquina não corta aquele solo duro, principalmente quando o solo vermelho e amarelo. Então, essa é uma dificuldade. Bom, raiz, eu vou falar dela e eu trouxe esse slide, e esse slide é curioso, muita gente conhece esse local. Eu vou adiantar para o próximo. Isso aqui é um hotel, até que vai levando aos cantos barrancos, que existe em Mocambinho, no norte de Minas Gerais. E um dia eu cheguei lá e o dono lá, o gerente do hotel, do restaurante, cortando a árvore. E eu disse a ele, ó, o pessoal me engana, mas ele ia desprender. Ele falou, tem que prender essa árvore aqui. Eu falei, mas o que tem árvore? E seu controlador, a árvore, olha só, ela tem raiz, olha o que essa raiz fez. Ela veio por aqui, entrou por aqui, ó, foi embora, virou lá, foi lá na frente e estourou o piso do banheiro. Achou água. Eu falei, bom, se eu estou preocupado com a raiz miúda, entupir um gotejador e o negócio chega a esse nível, ele não vai ser fácil, não. Aí eu falei, não, se o Ivan vier te prender aí, eu já ajudo a soltar. Bom, nós temos técnicas na literatura sugerindo que no gotejo enterrado, de vez em quando, a gente deve injetar um herbicida. E nesse caso tem sido muito comum a recomendação da trifludarina. Uma palavra que eu tenho dificuldade de pronunciar, e às vezes eu falo TFM para ficar mais fácil. E esse herbicida é muito utilizado para cana, para graminhas, e ele tem uma alta absorção no solo. Bem, que se eu tirar um litro de herbicida sobre o solo e fizer um furo a 10 metros de profundidade, talvez não vai encontrar nada do herbicida. Ele é altamente retido pelo solo. Então, esse grande coeficiente de absorção faz com que seja o herbicida ideal, porque se nós injetarmos ele através da água, ele vai ficar ali só ao redor do gotejador. Então, certamente, eu vou ter raízes entrando no gotejador. Bom, veio a seguinte pergunta: qual é a dose? E nós temos que aplicar isso de quanto em quanto tempo? Eu achei que um trabalho publicado na literatura e eles também uma terceira pergunta. Será que não tem perigo de eu matar o meu café? Então, eu pensei o seguinte: vamos testar isso, vamos avaliar isso.
nós fizemos esse experimento, essa fotografia aqui, foi onde eu coloquei uma dose desse café, que seria a dose escrita lá na bula ou na mamografia da trifluoradina, que mataria, mas não mata. E ficamos até decepcionados. Olha só como é esse produto, parece uma gasolina. Se encostar na roupa, vai manchar. E eu comecei a observar o seguinte: o solo também ele responde diferentemente a essa TFM, que seria ela pura. Tá? E esse negócio é combustível, pega fogo. A gente tem que ter cuidado de lidar com isso. Bom, fizemos avaliações, né, e vamos ver. Vamos observar se, aplicando a TFM de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses, ou de 12 em 12, colocando uma dose bem pequena, 0,05 ml, ou 0,15 ou 0,25 por gotejador, vamos ver se isso vai afetar as plantas, vamos ver se vai entupir. Na medida que nós fizemos em janeiro, nós observamos que a altura das plantas não diferiu. Ou seja, descobrimos que a trifluoradina não estaria afetando as plantas. Avaliamos isso novamente em fevereiro, mesma coisa. Os números são iguais. Quando a gente põe essa letra aqui na frente, é para indicar que os números são parecidos. E fomos investigando isso em maio, mesma coisa. Ou seja, não percebemos diferença. Nós cultivamos o café com gotejamento interrado, gotejo a 20 centímetros de profundidade, a 1000 centímetros de distância da planta, e observamos que até um ano e meio não precisava nem aplicar a trifluoradina. Então, fica a pergunta, mas vem cá, qual o gotejador que eu sinto dizer? Será que se usar o outro, a marca Caldo, vai entupir? Pode ser. Então, isso depende do gotejador. Agora, uma questão importante, esse herbicida, ele, se você deixar ele mesmo na lata, ele vai perdendo a sua força com o tempo. Nós costumamos dizer que a sua atividade vai caindo. Com cerca de 180 dias, cai metade. O herbicida deixa de prestar, vamos dizer, 50%. Então, eu tenho dificuldade em falar que a trifluoradina tem que ser aplicada uma vez por ano. E se você ficou lá, ela não tem mais dela lá. Então, eu acho que teria que ser a cada 6 meses, por aí. Bom, mas isso você sempre vai investigar. E aqui, nós fotografamos algumas plantas quando nós colocamos 0,68 ml. Foi uma marcada. Eu falei, eu quero fazer um pé de café, morrer. Eu falo, não come isso. Mas não conseguimos marcar o pé de café. E é fácil entender. Tá? A trifluoradina ela vai ficar concentrada no ponto onde ela foi aplicada, porque ela não tem mobilidade. Então, se ela é aplicada via gotejamento, ela vai ficar só ao redor do gotejador. Agora, lá onde tem raiz de café, 30, 40, 50 centímetros, ela vai? Não. Por isso que o café não sentiu. Bom, uma preocupação que eu tenho é o seguinte: esse herbicida ele é proibido na Europa e não custa nada alguém, principalmente o meio ambiente, proibir ele por aqui. Aliás, falando em meio ambiente, deixa eu um parênteses, eu vi essa semana que para fazer uma xícara de café gasta 140 litros d'água, né? E eu diria que 140 litros é a quantidade de esgoto que um imbecil desse gera por dia. Bom, deixa eu só complementar que muita gente acha que talvez seja sensacionalismo o que eu estou dizendo. Eu não me preocupo com as plantas consumindo água, porque elas devolvem para a natureza na forma de tratamento mais perfeito que eu conheço, que é mudando o seu estado de líquido para vapor. E até onde eu sei, segundo publicações da NASA, a quantidade de água que se perde para o espaço, que sai do planeta, é praticamente zero. Então, eu fico às vezes me perguntando, essa questão de que a agricultura usa água, nós usamos sim. Nós tiramos 70% do que é retirado dos rios, outros 20% é tirado pelas indústrias, outros 10% pelo consumo humano. Só que um detalhe, nós devolvemos ela para as limpa. E quem tira os 20% lá, como é que devolve, quem tira os 10%? E
Paulo Romano falou com muita sabedoria, nós estamos fazendo um pacto, né, no governo ambiental, social e econômico, para poder explorar isso daí. Porque se deixarmos, a coisa vai perdendo de uma forma que eu diria que daqui a um dia, para você ter um filho, você vai ter que preencher um FCE, né? Porque ele vai consumir água, ele tem que ver, você vai ter que ter um licenciamento ambiental. Se ele não tiver licenciamento ambiental, ele não pode matricular na escola, é claro que não vamos chegar nisso. Tá? Bom, outras maneiras de controlar inclusão de raiz, elas já existem na literatura há muito tempo. Os que mais estudaram isso até hoje foi o pessoal que planta árvores na cidade. Eu não sei se você percebeu, como o slide que eu mostrei, a raiz da árvore ela quebra a calçada. Então o pessoal de floresta já vem estudando uma maneira de controlar o crescimento da raiz que ele não quer. Eu, ao investigar isso junto com o pessoal de floresta lá da UFBA, eles falaram, não, às vezes o que o pessoal faz é botar uma maneira que força a raiz para descer. Os americanos não, eles já têm avançado bastante nesse segmento, a gente vai ver aqui. Eles já usam essa questão de controle de raiz, né, tubulação de esgoto, quebra de calçada, tem cascos de navios, tem preocupação em controle de algas. Esse gotejador que eu vi com algo diferente, né, esse gotejador ele tem dentro dele uma placa de cobre. Acho muito de cobre. E a primeira pergunta que eu me fiz foi: será que esse cobre vai durar? E pelo tamanho e pela espessura, tal que nós temos, vai durar dentro do gotejador no mínimo 16 anos. Tá bom? Mas será que ele vai controlar? Né? Aí eu cortei o gotejador para a gente ver essa chapa de cobre lá dentro. E depois um slide que eu achei muito interessante. Né? Eles fizeram transparente de propósito, né? E a chapa de cobre do lado esquerdo, para a gente ver que a raiz que entrou no gotejador, ela preferiu crescer para a direita. Aí, cara, vamos entender. Eu aplico cobre na lavoura, às vezes para suprir, até como micronutriente. E você vai dizer que a raiz não é chegada no cobre? Não. Tá? Porque aqui, quando a raiz encosta no cobre, ela sente essa proximidade, ela não cresce, não. É um ambiente hostil para ela. Então, comprovadamente, isso para mim não é uma invenção, já que o pessoal de árvores em urbanismo às vezes coloca carbonato de cobre, às vezes coloca algum composto de cobre ao redor do sistema radicular para evitar que as raízes cresçam lateralmente. Bom, dando prosseguimento, volta com uma ligação localizada, essa foto é de um pivô central, um café. Isso me preocupa bastante, porque chega uma época do ano que o pessoal precisa tirar o milho de cima da linha de plantas e trazer para o meio da rua. E a razão é assim: se você deixá-lo lá, ele vai fermentar os frutos, principalmente a partir de agora, abril, maio. E aí vai dar bebida ruim, vai dar café no chão. E as propriedades que eu tenho visto por aí, fala-se em 5% da safra fermentando por conta desse detalhe. Bom, é uma dificuldade, você fala, mas parece que está falando de tratamento de pivô. É porque eu trato o pivô com letra com ligação localizada, que economiza água, e por isso a gente investiga também. E eu tenho algumas preocupações, às vezes a força da água é demais, mas precisa ser revisada, né? E pode trazer escoamento, pode trazer uma série de problemas aí, até a erosão. Aqui a erosão fica fácil de ser visualizada, expondo as raízes ou mesmo transportando terra, e nós tivemos que gastar dinheiro. Quando eu fiz um projeto para comprar um desdômetro a laser para medir tamanho de gota de chuva, o pessoal tem que matar. Isso é caro demais, você vê. Finalmente compramos, nós temos na universidade um equipamento que aqui em cima existem raios lasers, cerca de 128 lasers. Qualquer coisa que passar, ele tem um tamanho, velocidade, isso nos proporcionou avançar um pouco mais no conhecimento e quem sabe um dia corrigir isso aí. Os resultados saem bastante interessantes, eu não gosto de gráfico, porque tem que explicar.
Mas, voltando ao EPA, nós temos algumas preocupações quanto à direção de plantio. Santiago publicou algumas coisas muito interessantes e nós já descobrimos que tem direções que produzem mais, isso a gente investiu também, e resolvemos inventar, criar, talvez até patentear, um EPA para o Piriquim, meio em lagos, vamos dizer assim. E nós fizemos, vou pegar um pedaço de dentro e vou botar algo chuveirando por baixo da saia do café. E vou testando. Não, mas primeiro eu estudo que é tamanho, não tem problema não, vai fazendo aí. E chegando nesse primeiro protótipo com horror. Mas vamos testar. E fomos testando, aí até que nós, não, fotografar não adianta, eu tenho que filmar. Aí fizemos o primeiro, eu gostaria de agradecer muito a paciência, colaboração da Fazenda Paraíso do Pirapora. Eu acho que sem tudo, vocês não conseguem fazer pesquisa não, eles têm que contribuir bastante para que a gente chegue lá. Então, nós fizemos isso aí, instalando o voo, ele vai derramando água por baixo. Bom, qual é a vantagem? Eu não vou molhar os fios que estavam em cima, não preciso levar o leite na rua, nada disso. E funcionou muito bem. E nós começamos, então já está perfeito, nós podemos até patentear um carrinho, não tem como, esse carrinho não é um carrinho, esse carrinho foi para ser pesquisador. Mas o detalhe é o seguinte, o pessoal lá da fazenda, professor, eu estou achando que na hora que passar, eu acho que vai ser pagar. Eu falei, vai. E não é caro mesmo. Então nós estamos estudando uma maneira de flexibilizar isso daí para não ficar agarrando na sala. E a minha expectativa é, quem sabe, um dia trazer isso, pode falar, como uma novidade para adaptar aí o pivô central com o líder, quem sabe a gente avançar um pouco mais. Outra coisa que, em termos de inovação, me aborrece bastante é o seguinte: nós temos publicado, vocês mostraram o trabalho, para medir tensão de água na folha e ver o momento ideal de cortar a água. E a técnica que se conhece hoje é uma tal bomba de Schlumberger, você leva isso aqui para o campo, e 5 horas da manhã, hora, e pesa um absurdo e vai lá medir. Eu me lembro bem do Reginaldo, que a gente está fazendo em São Paulo, e disse, pessoal, se esse negócio dobrar a produtividade da lavoura, eu não quero não. Ele é muito malo de carregar, um jeito mais simples. Aí nós fomos atrás e fizemos algo que dessa vez inédito. A gente até não pode estar publicando, mas eu gostaria de adiantar. Eu não sei se vocês já fizeram essa experiência, talvez eu possa fazê-lo aqui. Se você colocar um laser atrás do seu dedo ligado, você vai ver que o dedo fica vermelhado. E, baseado nessa observação, nós começamos a medir laser do outro lado de folha, de líquido e comprar esforça, e essa coisa já foi longe. E hoje o que a gente desenvolveu basicamente é o seguinte: é uma espécie de uma câmera, ela mede a atividade laser que passa uma folha de café. E o resultado foi fantástico. Se a folha não estiver legal, não vai ficar bem vermelho por lado. Então a nossa expectativa é desenvolver alguma coisa parecido com um pegador de roupa. Você chega lá e põe na folha e fala, tá bom, tá ruim. É certo que um produtor outro carro, mas você não sabe disso para ver carro nenhum. E de olhar eu sei. Nós vamos medir, nós vamos quantificar, e assim as coisas evoluem. Outra coisa que surgiu recentemente e me pediram foi a código. Que fosse acoplado um sensor de chuva no painel pivô. Porque faz sentido. O cara não quer às 2 da manhã começar a chover e lá desligar o pivô. Quando eu tenho isso, não é possível. Já deve existir. Cadê a Vale, Lindsay? Custa, sei lá, R$200 no sensor de chuva. Liga esse negócio no painel dos pivôs. Isso aí, uma noite que em roxo pelo molhado, se paga.
E nós fizemos isso no pivô da nossa universidade e funcionou muito bem. E a minha expectativa é que isso venha aparecer não só no pivô, no próprio planejamento também. Bom, vamos caminhando. Problema, ferro. Quem sabe o que é colesterol é algo mais ou menos parecido com isso daí. Tá? Vai entupindo tudo por dentro. Né? Isso aí vai dar perda de carga, você não chega lá na ponta do pé, vai até fora. Ferro, isso é ferro. Tá? Essa imagem eu já publiquei em alguns lugares, aqui me é notícia interessante. Aquele site lá atrás que eu disse, o Paulo da Martela, foi um dos primeiros que apareceu utilizando uma zeólica, algo parecido com a areia, dentro do fio de areia. E eu perguntei ao Márcio, como é que você aprendeu isso? Calma, não posso falar. Tá bom. Mas aonde que usa isso? Eu falei assim, no hotel. Então, foi porque os caras, quando deitam lá na banheira lá, não querem ver aquela faixa vermelhada do nível da água na banheira tranquila. Aquilo é ferro. Eu falo, mas isso aí é um dos maiores problemas que nós temos no cruzamento. E daí nós começamos a investigar isso. Eu acho engraçado que toda vez eu lembro da história. E funciona. Se você colocar essa zeólica, é produzido em Minas Gerais, 7 para 12, né? Dentro de um fio de areia, na proporção de 25%, ao passar água com ferro, esse ferro não prosseguirá. E depois você faz a reta lavagem, e esse ferro sai na reta lavagem na forma de precipitada. Eu comecei a avaliar, a investigar quanto tempo levaria. 15 segundos de contato é o suficiente para trazer o nível de ferro para praticamente zero. E 15 segundos é o tempo que a água não passa dentro daquele cilindro de areia. Então, isso é uma tecnologia pronta, né, importada de outras áreas de conhecimento, né, algo sendo utilizado por uma empresa brasileira e esse jeitinho eu acho muito bacana. Bom, aqui está o velho famoso pressiômetro. Muitos falam que é muito bom, outros falam que é muito ruim e tal. Outro avanço nessa área, tem novidade nessa área? Tem. Né? Essa também não é uma novidade. Esse é um sensor granular, uma espécie de um bloco de gesso moderno, né, em que é possível medir, não só até 80 kPa ou 85 bar, mas dá para medir até 200, 250, alguns até 350. E nós utilizamos isso no campo, com vantagens. Hoje eles podem ser ligados a data loggers com transmissão via sem fio. Né? E a coisa vem evoluindo. Essa transmissão pode passar para lá e para cá e fica fácil. O que aconteceu que eu percebi agora, dessa vez, veio da Embrapa. Tinha um chapéu da Embrapa. A Embrapa, com todas as suas dificuldades, patenteou um novo sensor que é uma das coisas mais simples que eu já vi. Basicamente são duas placas de vidro. Essas placas de vidro, se você imergi-las numa areia úmida, por exemplo, você vai ver que a água ela consegue subir apenas do lado que é mais fechado. E se você medir essa distância aqui e colocar uma equação simples, você sabe a tensão de água do solo. Uma vantagem fantástica, mede até 600 kPa. Nós não temos sensor fazendo isso. E eu ajudei a Embrapa a negociar isso com algumas empresas americanas, esse produto virar para o mercado, e nós estamos contribuindo com a evolução dele. Ninguém vai ficar enfiando placas de vidro no seu solo para ver o que está acontecendo. O que nós fizemos no laboratório de laser da universidade foi identificar a largura dessa faixa usando raio laser. E nós já temos uma evolução bastante significativa. Eu acredito que em breve vocês vão ter um sensor meio assim. Você vai lá no campo, está lá o tubo, aí você encaixa em cima dele uma fonte de laser e ele vai ver a tensão da água do solo. Ou então um modelo para aqueles que não têm muita grana para investir, você vai lá distante do sensor, põe o olho lá, parecendo com aqueles, eu chamava de binóculo. Lembra? Antigamente tinha isso, né? Você tinha uma fotografia de um negócio para cá, ficava olhando assim.
Porque eu chamo monótono, né? Eu tinha dois. E o que a gente está desenvolvendo é exatamente uma lista. Se você fizer um sistema muito barato, muito simples, você vai chegar lá no campo, abrir, colocar o olho e ver se está com muita água, pouca água, enfim. O que nós queremos fazer é ajudar. E eu comecei falando de café na área seguinte, eu não podia ter a oportunidade de falar sobre isso aqui. Quando me pediu para falar sobre novidades do gotejamento, eu disse, será que eu vou ter assunto para 50 minutos? E hoje de manhã uma mulher falou assim, aguenta lá, talvez você tenha que falar uma hora e meia. Eu falei, eu não tenho mesmo. Mas enfim, café em área quente, para mim é a maior aula que nós estamos fazendo em São Tomé. Tem esse nome, sabe? Vieira Preto. E esse café aqui, ele é no norte de Minas, em Bocambinho, ligado para a aspersão. Essa é a primeira produção dele, a primeira capa. E esse café eu achei muito interessante pelo lado social dele. Quem conhece o projeto Jair sabe que existem milhares de lotes de 5 hectares, onde o pequeno produtor, há tantos barrancos, ele é capaz de produzir banana, uva, mas quando ele vai vender, estraga, é difícil mandar para a terra do horizonte. E um produtor lá, ele contribuiu muito bem para mim, ela é uma senhora. Pela primeira vez eu tenho algo que eles telefonaram para mim querendo comprar. E outro, não estraga. Ainda vou te dar mais uma vantagem. Você vende um saco só, se você quiser. É bom demais. E um café de qualidade. Os 5 minutos diz que café e água quente não presta. Eu acho que eu não sei falar então. Eu gostei muito desse café. Nós tivemos um problema. Alguém tem que dar uma segurada nesse café. Aí eu fui lá fazer o que se chama benchmark. Você vai ver o que eu estou fazendo. Para você ficar o princípio, nós São Tomé, nós de todo, e nós criamos o marrom e deu um mundo fabuloso, marrom, fabuloso. A conta dos investidores do Santos serve o seguinte: vamos fazer um negócio, eu formo uma área de café com você e eu fico 2 anos estourando marrom, eu levo o marrom embora, você tem que depois café. Mas você beleza, você vai ficar demais. Então, o café em área quente, preocupado em ser afetado, ao contrário, nos forneceu o resultado, uma surpresa muito grata, muito interessante, principalmente porque está ajudando o pequeno produtor. E nesse sentido, nós testamos o abacaxi. E não é que deu certo também, e aí tem a grande dificuldade. O abacaxi consome 30-40% da água que consome café. Na hora de ficar, você vai ligar quem? Café. E o abacaxi eu pego essa água? Eu não posso ter menos água. E aí nós descobrimos que se eu ligar isso com gotejamento, fica muito melhor. Eu sempre ouvi dizer que aqui no Triângulo Mineiro, uma cidade por aqui, que é perto do abacaxi e tal. Nunca plantaram café com abacaxi, será que isso vai dar certo? Mas enfim, nós publicamos esse trabalho agora e a rentabilidade é fantástica. E outra coisa que nós descobrimos para o pequeno produtor que funcionou no Jair, eles têm preço mínimo garantido para milho, para feijão, pelo programa de agricultura familiar. E mesmo você plantando de feijão, isso dá lucro. Bom, vamos para frente. Fui parar em Petrolina. A Petrolina é quente. Eles costumam dizer que lá o chuveiro tem 2 temperaturas, quente e fervendo. E se você andar do lado de plantio de coco, você escuta a água de coco fervendo lá dentro do coco. Eu falei, não, quero plantar. E falei, vamos plantar, pesquisa, se perder, perdeu, pelo menos descobrindo que está errado. Mas o que eu tenho percebido é o seguinte: com medo de que o aquecimento global nos afetar, a gente tropeçou em alternativas muito interessantes para a agricultura. E nesse sentido, com todo respeito ao Eduardo Assad, pesquisador da Embrapa, eu acho que o café não vai migrar para o sul procurando frio, não. Ele vai migrar para onde a gente já domina tecnologia para ele. E aí eu faço questão de ser registrados análises que quem contribuiu muito para isso foram os malucos lá da São Tomé, da Atlântica, da Paraíba, que estão lá cuidando do café em área quente, como existe em outros lugares. De modo que eu queria encerrar dizendo o seguinte:
Hoje pela manhã, ao conversar no stand da Nahan, no stand da Jundia, no stand da Netafim, eu fiz a seguinte pergunta: quais são as novidades do gotejamento? E eles falaram de coisa. Eu falei, bom, eu vou lá embaixo falar o quê? Se vocês que estão aí dentro do bicho não têm novidade, ou então estão dando mais mineiro, né, escondendo os segredos. Mas eu acho que entre alguns slides que eu apresentei, existem novidades sim, e de um modo geral eu diria que a novidade vai ser a tendência de partir para o gotejamento enterrado. Mas aí existem algumas perguntas. Por exemplo, eu tenho 15 segundos. Por exemplo, que profundidade? Qual a razão do gotejador? É preciso fazer um plano de manutenção seríssimo, porque eu vou ter que ensinar embaixo, porque se eu não cumprir o plano de manutenção, de revisão programática, o negócio vai encobrir. Então, é uma novidade, com certeza, vai facilitar muito, não vai cortar o dinheiro ao capinar, mas nós precisamos ainda evoluir um pouco mais. E eu gostaria de agradecer aí ao André, a turma que organiza esse encontro tão espetacular, porque é um dos poucos lugares do Brasil que mistura pesquisa com extensão. E aqui a gente tem muita opinião do produtor, eu acho fantástico. E eu sou da Câmara Científica da Papelite, eu acho que cada vez mais nós queremos incentivar eventos como esse. Agradeço, obrigado.